É dia do seu direito, doutora Emília Correia, vinhetinha no ar, por gentileza. Eu já manifestei a ela e manifesto agora publicamente, né, minha solidariedade. Ela, muito amiga do pastor, de toda a sua família, um momento muito complicado, de muita dor, até... imaginei que você talvez não viesse, mas quando você veio também fiquei feliz e a gente entende toda essa dor, a partida de uma família que está estreitamente ligada a você, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, doutora. É verdade, são amigos e isso também nos ensina muito, né? A gente precisa aproveitar os amigos e as famílias, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar, né? E sabe outra coisa? Nunca adiar um encontro. Estar sempre indo ao encontro das pessoas que nós amamos e dizermos para elas, expressarmos, só um minutinho, gente, isso também tem a ver com, porque é nosso direito também, nós vivemos plenamente. Nunca adie o encontro com um grande amigo. Tem um amigo meu que diz assim, ter amigos de verdade dá trabalho, mas faz um bem tremendo. Nós estivemos com eles na quinta-feira passada, ontem fez 8 dias e como assim, né? É assim. Surpreende demais, né, doutora? Portanto, vamos trabalhar, eu compreendo o que você está vivendo, mas vamos lá com a primeira pergunta. Zélia Dias, bairro Santo Antônio. Sou casada em separação de bens, adquirimos um imóvel depois do casamento. Em caso do meu falecimento, existe alguma forma de que esse bem fique somente para o meu esposo? Que meus filhos não tenham direito a essa parte da herança? Tá certo, doutora Emília? Olha, Zélia, essa pergunta é muito importante. O regime de separação total de bens, quando a pessoa vai casar, quando ela faz essa opção, né, é um pacto, não é um regime de regra. Então, é um regime que limita muito. Quando não há herdeiros, por exemplo, não há filhos, não há ascendentes, aquele cônjuge sobrevivente herda. Mas existem entendimentos que, não havendo, ou havendo filhos, o cônjuge não herda. Né? E tem duas coisas interessantes aí. O cônjuge, ele hoje é meieiro e herdeiro. Nessa situação, há entendimentos que ele só seria herdeiro, ia dividir igualmente com os filhos. Mas existem outros entendimentos que não herda nada, mas tem o direito de habitação, de permanecer naquela casa enquanto vivo estiver. Basicamente é isso. Detalhes do direito, né, doutora? Isso é que é muito importante, esse esclarecimento que se faz necessário. Vamos lá, portanto, para a próxima pergunta. Antônio César, distância. Minha filha ficou comigo no mês de dezembro e janeiro, passando férias, e não mandei a pensão para a mãe dela. Aí é que tá, Antônio, é errado. O que eu faço? Se pago aluguel e não tenho condições de ficar com a criança e ainda mandar a pensão, não sei se muda muito, né, doutora? Então, você já está no caminho certo, Serginho. Não muda, porque... Pensão alimentícia não significa só alimentos. Se a criança ficou 2 meses, digamos assim, com a mãe ou com o pai, naquele tempo quem está prestando a pensão alimentícia tem que continuar, porque tem despesas fixas relacionadas àquela criança. Se vai passar 1 mês de férias, 2 meses de férias com o pai, não significa que o pai não tem que pagar aquela pensão aqueles 2 meses. A não ser que exista um acordo já, tudo certinho ali, que entende? Mas não é obrigatório, tem que continuar pagando e é importante que faça isso para evitar problema. Você não se libera da obrigação. Quem está falando aqui é um especialista há 18 anos de pensão que paga regiamente a sua pensão. Exatamente. A manutenção e sabe a importância não vai disso, parar. né? A manutenção da criança não entra em férias. Pois né? é, Bom, perfeito, né, perfeito. Bacana. Paula Santos de Aracaju. Possuo união estável há 5 anos com meu atual marido e temos um filho. Construímos uma casa no terreno da minha sogra. Em caso de separação, quais são os meus direitos? Paula, olhe, construir casa no terreno de outra pessoa é o terreno de outra pessoa, né? Se existir, inclusive, escritura com o nome da outra pessoa, aquele terreno é daquela outra pessoa, seja sua sogra ou seja quem quer que seja. O que se pode discutir aí na separação, havendo a separação, o divórcio, é quanto se investiu
naquela construção, naquela casa, naqueles benefícios. Ter tudo isso, digamos assim, na mão para dividir o que um tem que devolver para o outro, já que alguém vai ficar e o outro vai embora, né? Que receba a parte de investimento da construção. Mas o direito àquela casa, seja lá uma casa, um prédio, da pessoa que tem o nome lá no documento. E se não tiver escritura, tiver só recibo? Tem a posse, né? E essa pessoa eu já recomendo que entre com ação de uso capião para poder também regularizar a propriedade. Com o seu direito, próxima pergunta, Ana Carla Boquim. Meu pai faleceu há 11 anos. Desde então, passei a morar em metade da casa e a minha mãe na outra metade. Ela foi embora tem alguns anos e agora quer vender o imóvel. Não possui escritura, somente recibo. Eu sou filha única. Minha mãe pode vender o imóvel? Boa pergunta da Carla, hein? Olha, Ana Carla, parece até meio parecida com a de antes, mas não é não, tá? Nesse caso aí, é necessário que se tenha a escritura. Para se ter a escritura, é importante que se faça a ação de uso capião, né? A gente vê que ele morava numa metade, a outra morava numa metade, a mãe quer vender. Se a mãe estiver viva e tiver a posse, né? A posse não significa que ela tenha que ficar também morando todo o tempo ali, não. A posse normalmente são aquelas pessoas que têm uma casa, não tem escritura, mas tem um recibo de compra e venda, que não é a escritura daquela casa, entende? Então, é interessante que se regularize. Ela pode até negociar, vender, mas é bom que regularize toda essa situação para evitar problemas nesse negócio. Perfeito, perfeito, doutora. Mais uma pergunta, por favor. Fernanda Araújo, também de Aracaju. O que fazer se depois de pedir medida protetiva, formalizar a representação, a vítima e o agressor se reconciliarem? Interessante também, doutora. Fernanda, olha, acontece isso, viu? Acontece muito do casal se reconciliar depois de denunciar, depois de ter tido violência. Eu só peço que tenha muito cuidado, porque aquela violência que teve, talvez não fique só no passado, talvez se dê continuidade. Mas, se o casal resolve se reconciliar, é possível, mas com a existência da medida protetiva, é bom que volte lá no juizado de violência contra a mulher, para registrar que se reconciliaram. Isso só pode acontecer hoje perante o juiz, né? O juiz, a promotor, vai ouvir tudo direitinho, porque se essa medida protetiva permanecer e ela reclamar, é como se ele tivesse quebrado a medida protetiva. Então, é interessante que vá ao juizado da violência contra a mulher para resolver essa situação, tá? É muito importante isso. Beleza, doutora. Só para a gente fechar essa edição, a Josefa Alencar de Capela. Como obter medida protetiva? Também é importante esclarecer. E quanto tempo leva para a justiça determinar? Também é importante, viu, doutora? Pronto, Josefa, olha, a medida protetiva para uma mulher, basta ela se sentir ameaçada pelo agressor, né? Basta ela se sentir ameaçada, não necessariamente. Tem mulheres que acham que precisa apanhar primeiro para depois buscar. Não, se ela está afetada psicologicamente, emocionalmente, ele está sendo ameaçada, está sendo perseguida, ela pode se impedir. Essa medida demora em torno de 24 horas para acontecer. Deve procurar a delegacia, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, para requerer essa medida protetiva. É muito importante e que se faça dentro o mais rápido possível. Não espere agravar a situação, não, porque isso já dá um freio na violência contra a mulher. Então, basicamente é isso, 24 horas que deve prestar. Muitas vezes acontece até antes de 24 horas. Em algumas medidas pode até ultrapassar um pouquinho de 24, mas no máximo 48 horas, mas a gente acredita que antes, viu? Minha prezada amiga, vai fazer o café amanhã às 7? Não vou, porque amanhã é o sepultamento, a gente está à frente disso, sabe, Serginho? É importante. Então, só lembrando, @Emília Correia Oficial, e deixo a você essa minha solidariedade. Obrigada, Serginho. Que você possa descansar na paz do Senhor. Quero sim. Tá bom? Descansa. E outra coisa, se revê na sexta que vem. Com certeza. E outra coisa, desculpa, hoje a gente está meio assim travadinha, mas faz parte do Estado, viu? Não houve qualquer problema, esclareceu tudo, mas nós respeitamos também essa emoção. Ela é importante ser vivida também. Faz parte do luto, né? Você tem que viver o luto. Ou você não sente, ou você não está valorizando o que aconteceu, né? Com certeza. Tá bom, doutora? Tchau, querida. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Bom carnaval.